Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, valentes. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Mais um dia abençoado, uma segunda-feira poderosa, abençoada, onde nós podemos estar aqui nessa uma hora, conversando com você, interagindo com você e, é claro, crescendo todos os dias, né? Porque todos os dias são oportunidades de nós crescermos grandemente. Ontem, né? Nosso culto abençoado. Hoje já começando o nosso dia consagrando ao Senhor na oração de Jabes, né? E tendo a nossa palavra agora com você. Mais tarde o culto do Melhor da Terra, dos Eliaquins, né? Ou seja, todos os dias são dias cheios de oportunidades para nós agarrarmos cada uma delas e nos tornarmos esses homens poderosos, abençoados, como nós ouvimos ontem no culto, né? Simão ou Pedro, oscilante, instável ou rocha, né? Aquela coisa dura, firme, de segurança, né? Deus nos colocou como essa segurança, Deus nos colocou como essa estrutura, né? Não se constrói nada alto, nada sólido, nada consistente em cima da areia, né? Nós construímos coisas grandes em cima da pedra, né? Da rocha. Nós cavamos a pedra e aí podemos crescer para cima, né? Então, a estrutura nós temos recebido da palavra. As oportunidades nós temos recebido todos os dias. Então, vamos agarrar cada uma delas em nome de Jesus. Eu quero dar aqui o boa tarde já para os primeiros que já entraram aqui. O James, o pastor Júlio, o Lu. Tudo bem, Lu? A Jatir Rezende, o pastor Marcelo, o Lauro, a Aline, o pastor Benito, o Mateus, a Taqueiroz, a Jusilene, a dona Marisol, Danúbia, seu Cássio, a minha morena, Mariana. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? E já aproveite esses primeiros minutos para dar aqui o seu like, mandar aqui para os seus grupos de família, seus amigos, aquele homem lá que precisa ouvir programas realmente que vão nos ajudar a crescer como esses homens, como autoridades, como cabeça, né? E você, mulher que está aqui acompanhando, mande para aquele marido também que precisa ouvir a palavra, em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Isso aí, graças a Deus, mais uma segunda-feira, né? Tirou o bigodinho, tá suave. Bom dia, Antinonê. Gostou, né? Tá de branco. Hoje você tá na paz, né, antes? Opa, vixe. Maravilha. Na paz eu tô todo dia. Mas, como diz Jesus também, todo dia a gente tá pré-guerra, né? Vai de quem olha, né? Agora há pouco mesmo a gente tava falando de uma pessoa que daqui para frente é só guerra, né? Só guerra, assim. Porque Jesus disse, né, que tem decisões, né? Agora há pouco ainda falava, né, com alguém, tem gente que vive para entrar em guerra, né? Pois é. E guerras sem recompensa, né? Porque tem guerra que a gente ainda, como você colocou, né? Você só tem vitória quando você vai para uma guerra. Exatamente. Né? Ninguém tem vitória se não entrar numa guerra para ter a vitória daquela guerra. Claro, entra na guerra que a gente... Você sabe que essa é uma expressão, né, que muito crente, inclusive, ele usa, né? Até essa expressão que você usou, ela é boa, que as pessoas pensem literalmente nisso. Por quê? Porque a expressão vitória, ela virou nome de filha. Vitória é uma palavra que sai da boca de muita gente, e principalmente vitória é uma palavra que se tornou uma palavra comum em igreja, né? Igual falar de propósito, isso, né? É igual uma série de expressões que às vezes a gente só repete sem pensar no que aquilo significa. Exatamente. Né? Só que vitória é uma expressão que ela vem da guerra. Se não tem guerra, se não tem uma batalha, a gente usa vitória. É bonita a palavra vitória. Eu particularmente acho o nome Vitória também bonito, né? Porque é um nome já de... Né? Até muitas meninas são colocadas o nome de Vitória justamente por aquelas mães que tinham dificuldade em engravidar, né? Ou então, era impossível, Ou era inclusive, impossível, né? Antigamente, eu falo, na minha época, por exemplo, as Vitórias que têm quase a minha idade ou 10 anos menos do que eu,
elas são filhas de algum milagre, de crentes que não podiam ter filhos, que não podiam engravidar. Inclusive na igreja tem Vitórias, né? Sim. Tem filhas de obreiros na igreja que chama Vitória exatamente por isso. A mãe recebeu uma palavra ali num momento, né, de extrema ali dependência de Deus, quando o médico já tinha condenado. Eu conheço pessoas que já tinham tentado e feito inseminação artificial e que todo o dinheiro, investimento tinha sido perdido, e depois disso, né, recebeu a palavra, creu na palavra e veio a Vitória, que foi a bebê Vitória, né? Enfim, tantas Vitórias, né? Inclusive, se alguém conhece uma Vitória e sabe que essa Vitória, eu tô falando de uma mulher, né? Uma menina, uma bebê Vitória, coloca aí nos comentários, né? Até ajuda a dar uma girada aí nos comentários. Eu conheço, é minha filha, minha irmã, minha prima, né? É a filha de um amigo meu que chama Vitória por isso. Mas, falando de Vitória, é claro que a gente quer Vitória sem ir para a guerra, né? Aqui, por exemplo, nós vemos, né? Em todos os países, né? Tem gente que não quer dar nada, pagar nenhum preço, não quer ir para o lugar que o negócio está pegando, mas quer Vitória. Mas isso é uma coisa, a hora que eu ouvi ainda, eu falei assim, eu sei que tem coisa que é tão óbvia, mas às vezes você precisa destrinchar o óbvio. E isso é uma coisa que as pessoas precisam lembrar, porque se a gente pegar a palavra de ontem, eu falo até no caso a palavra do culto inicial, né, que a bispa fez lá em São Paulo, se a gente pegar o programa de hoje, que até parece que parece que a bispa assistiu o culto dela ontem para fazer o programa de hoje, mas na verdade bate muito, né? A palavra foi feita faz 30 dias, no mínimo, né? E fala, né, tem uma questão que a gente precisa na vida ter, e olha, essa também foi uma das palavras mais citadas. Eu nem vou dizer pregada, essa palavra não foi tão pregada, mas essa palavra ela foi muito citada esse ano e ela ainda vai ser até o fim do ano, que é a necessidade que a gente tem de buscar de Deus aquele dom dos 200 da tribo de Sacar, de discernir o tempo. E você concatena essas duas palavras que fala, né, o que você está fazendo agora não é para agora. Sim. O momento que você está vivendo agora não é para o resultado de agora, é para o resultado que você ainda vai ter, mas você precisa dessa. Então vamos usar o nome, guerra agora. Para você ter a vitória dessa guerra, você precisa passar pelo processo difícil, muitas vezes que parece que não faz sentido nenhum, agora, porque agora é a hora da batalha, é a hora de sair o que está dentro de você. Até porque se o que sai de você agora não é bom, nivele-se então ao nível de Deus, o nível do que você está recebendo, o nível do que você sabe que sabe. Aí alguns vão falar assim, mas eu não sei que sei, por isso então você precisa disso. Então aprenda. Talvez você teve oportunidades de aprender ouvindo, que é o que você falou agora há pouco, né? Você teve oportunidade falou só para mim, que a pessoa vai falar, não, eu não ouvi ele falando isso, não, ele falou só para mim antes de começar o programa, né, em off. Talvez você ouviu a palavra, você viu pessoas vivendo, mas não aprendeu. Então tem coisa que você está agora vivenciando, que foi a expressão que ele usou, você precisa aprender empiricamente. Sim. Que aí o dicionário Murilo vai explicar o que é empiricamente. Na prática, né? Você aprende vivendo, você aprende errando, né? A experiência. A experiência, né? De vida, né? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que entraram depois. Olha aqui o Thiago, ó. O Thiago é de terninho aqui, nem parece, é aquele Thiago da Ana, sabe? Nem parece, tá de terninho aqui. Boa tarde a todos, viu, pessoal? Seraim, que Deus né? abençoe. Não esqueça sobre o Manzaro Seraim, é verdade. Seraim. Deu trabalho para muita gente antigamente no Facebook, né? Era o Twitter. O Twitter, e na verdade eu sempre achei que era um erro, né? O Seraim faltou um F, né? Serafim, né? Serafim. Mas creio que não, né? Aproveita aqui, meus queridos, e coloca aqui de onde que vocês estão falando, né? Aqui, ó, já tem uma aqui que está de Birigui, mas fala aqui de onde que você está falando, já mandou para os seus contatos, para os seus amigos, já deu like aqui, vamos ajudar o trabalho dia após dia a crescer, em nome de Jesus. E é exatamente isso, pessoal, é o saber que sabe,
né? A gente precisa ter segurança. Lembra da palavra de ontem, né? É Simão ou é Pedro? Né? O Senhor perguntou, quem que vocês acham? O que que o povo está falando? Né? E depois ele falou, agora eu vou dizer quem você é. Então a gente precisa dessa identidade. Né? Se você lembrar daquela história de Gideão e os 300, né? Até com base no trabalho que nós fazemos com os homens, né? Dos 300 valentes, é realmente isso, é baseado na visão, na postura de Gideão. Né? Ele tinha lá 32 mil soldados, 32 mil homens na verdade, né? E ele acabou ficando com 300. Quando ele só disse, ó, quem tem medo aqui, ó, pode ir embora. Não precisou passar por nada, só uma simples pergunta, 20 mil já foram embora. Ficaram 10 mil. E desses 10 mil, imagina só, o Gideão falou para eles irem lá tomarem água. Foram lá tomar água. Alguns foram lá e se jogaram na água, fizeram igual cachorro quando pula na piscina, né? Pulou na água e ficou lá se refrescando. E apenas 300 estava lá com a sua lança, com a sua espada, com a sua atitude de guerreiro, né? Levando a água até a sua boca, né? Olhando para o horizonte. E é exatamente isso que nós temos que entender, que é o que ele acabou de falar, que a bispa falou no culto. Aquilo que nós estamos plantando hoje, a gente não vai colher amanhã. A gente vai colher daqui a muito tempo, daqui a 1 ano, 10, 20, 30 anos. É o legado que nós vamos deixar. Então, aqueles homens, o que eles estavam fazendo? Eles estavam com foco aonde? Foco no horizonte. Foco lá na frente, foco no futuro. E é isso que nós precisamos entender, pessoal. A gente vive num tempo onde, aqui especificamente falando com os homens, nós vemos homens extremamente desfocados. Nós vemos homens que não pensam no futuro, não estão pensando no legado que eles vão deixar, não estão pensando naquilo que eles não colocaram no coração dos filhos, não estão pensando naquilo que eles estão deixando de marca na vida das pessoas. Estão só vivendo, não se importam com o nome, não tem credibilidade, não tem consistência, não tem uma atitude correta diante da vida, né? Desanima, reclama, murmura. E não é para isso que Deus nos chamou. A gente chamou para fazer a diferença. Quando a gente não estiver mais aqui, não vai ficar o presente que eu dei para alguém, o brinquedo que eu dei para aquele filho, né? Não vai ficar nada disso, vai ficar os valores. Ó, o meu pai, ele me ensinou tal coisa. Ó, aquele homem, o meu colega de trabalho, ó, aquele cara me ajudou naquele tempo que eu estava com dificuldade, ó, ele me ensinou. Quantas pessoas, né? Até o seu Eliezer, ele me contou algumas histórias, né? Que quando ele era bem novinho, bem jovem, ele teve uma sorte muito grande de encontrar algumas pessoas, não sei se ele já te contou algumas vezes essas histórias, do cartório, sim. seu Eliezer. E que a pessoa ajudou ele, ensinou ele, pagou coisas para ele, para ajudar portas, naquele momento, abriu portas, oportunidades, ou seja, ele nunca mais esqueceu. Tanto que ele fala, ele até quer emocionar, fala com uma gratidão, né? Ó, se aquela pessoa me ligasse, ó, eu podia estar fazendo qualquer coisa, eu parava para atender, parava para responder. Por quê? Porque aquela pessoa marcou a minha vida, aquela pessoa me ajudou, não é? E igual a gente estava falando aqui antes de começar o programa, tem pessoas, pessoal, eu não sei você, mas tem pessoas que eu deixo na minha lista de contatos só para nunca, sem querer, ligar para aquela pessoa. Né? Porque às vezes você pergunta, pede uma informação para alguém, a pessoa, liga para tal pessoa que ela vai resolver seu problema. Aí você vai lá e sem querer você liga para a pessoa. Não, eu deixo aqui no contato só para não ter esse perigo de ligar de novo. É assim que algumas pessoas agem. Ao invés de ser aquela lá que te deixa com uma boa marca, que você lembra dela com nostalgia, com saudade, né? Nossa, puxa, que tempo legal, né? Que bacana aquela pessoa. Você lembra? Falta que ela faz. Você não que se saudade morrer. Que eu tenho daquela pessoa, do jeito que ela fazia. Olha, quando eu colocava algo para ela, aquilo ali voltava melhor, aquilo ali ficava bom. Isso, olha, a gente precisa ter essa meta na vida. Sim. Todo mundo sabe que cruzar o teu caminho, quando lembrar de você, lembre de você com uma boa saudade. Olha, o fulano lá, quando ele passou aqui,
né? E isso é uma coisa, inclusive, falando de homem, muito profissional, né? Ele deixa saudade. Todo profissional deixa saudade. Qual tipo de saudade? Deixa um rastro, né? Porque ele está falando exatamente isso, de profissionais. Sim, sim. E é para não correr o risco daqui 1 ano, 2, que você tiver uma situação semelhante, ligou, você, eu preciso do mecânico, vou dar um exemplo. A hora que você digita o número que alguém te passa, desculpa, você já escreve assim, né? Eu escrevo assim, ele que me ensinou isso, esse negócio. Antes eu apagava os contatos, bloqueava, né? Aí já aconteceu de eu ligar pra gente que eu já tinha feito o negócio, de eu ir em profissional e tal. Aí como é que eu faço agora? Eu coloco assim, ó, nunca mais. Aí, quando eu digito o nome da pessoa, aparece nunca mais, eu já sei que é alguém que eu tive problema grave, alguém que não tem palavra, né? E assim, você vai ser cordial, você vai ser educado, mas você só não vai de novo cometer o mesmo erro, né? Exatamente. Então, é nós analisarmos esse dia a dia, né? Nós vemos ali no caso de Pedro que ele achava que eles conhecia, ele achava que ele era o melhor, ele achava que ele era o mais espiritual, ele achava que ele era o mais corajoso, mas ele era Simão ainda, ele era ainda cheio dele mesmo. Aí Jesus mostrou para ele, eu vou mostrar quem você é de verdade. Você é Pedro, mas você está Simão. Você é rocha, mas você está oscilante ainda. Tanto que ele falou, não, eu vou para a morte pelo Senhor. E ele negou, foi o único que negou Jesus. O que mais se achava dedicado, corajoso, fiel a Jesus, foi o único que negou ele. Né? O Judas traiu mesmo, mas nenhum outro negou o Senhor Jesus, publicamente. O Pedro negou publicamente 3 vezes. Então veja, pessoal, quando a gente se acha muito, né, Deus nos coloca numa posição para a gente se conhecer. Né? Então a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber o que a gente está deixando na vida das pessoas. Analisa, você que tem filho, né? Será que você tem preparado ele para encontrar realmente desafios e enfrentar esses desafios? É o que a bispa falou, né? Às vezes a gente quer poupar muito os filhos, por exemplo, e a gente está, na verdade, estragando eles. Ao invés da gente ajudar eles a crescer, se tornarem pessoas fortes, a gente está colaborando para que eles se tornem fracotes. E o mundo já tá um caos de tanta gente fraca. Então, a hora dos valentes, a hora de homens poderosos, homens que se posicionam, homens que acreditam na verdade, né? É o que a gente estava dando os exemplos, né? A gente falou no culto, falou no trabalho dos homens. Se a pessoa ela fizesse o básico, né? O que a bispa sempre fala das ordens simples. Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho tempo para tal coisa. O tempo que ela gasta no trânsito, ela podia estar assistindo um culto. O tempo que ela está num poupa-tempo da vida, num Detran da vida, ela podia estar lendo alguma coisa. Não perde raciocínio, não. Só acrescentando uma coisa que ele falou aqui agora. Alguns vão falar assim, mas que aí, né, assistir o culto é o vídeo, é a internet. Quem está no Telegram, o aplicativo azulzinho, igual ao WhatsApp, né? Telegram, tanto dos valentes, né, tem isso também, mas o da Bispa, Telegram da Bispa, que o nome é Bispa Cléo, como tudo que é dela na rede social, tá escrito Bispa Cléo. Pode ter Ribeiro, Roçal, mas vai ter Bispa Cléo no nome, então nem vou me prender. Você pode falar assim, eu tava falando isso hoje pra Iana ainda, inclusive, né? Tô falando um exemplo que eu dei pra minha casa. Às vezes a pessoa, pra ouvir o áudio, né? Você não precisa, porque no carro, alguns vão falar, mas você não pode assistir. Sim, não pode. Né? Mas tem muita gente que coloca no YouTube ali. No YouTube, mas pra ouvir, e fica a tela ligada, e gasta mais bateria, gasta mais internet e tal. No Telegram da Bispa, que é o da igreja, você tem um programa da Bispa, você tem um programa seu, você tem culto, tudo em formato de verdadeiros, porque o nome também já não serve para mais nada. Podcast. Não, as pessoas não sabem o que é um podcast, né? E eu tava pensando isso hoje. Porque eu tava ouvindo, eu não lembro o que eu tava ouvindo hoje em inglês, e eles estavam falando assim, né? Que você pode ouvir o podcast daquilo quando, onde você quiser. Eu falei, olha, essa é a ideia do podcast. É um negócio para você ter ali o áudio e ouvir quando você quiser. Eu não lembro o que eu tava ouvindo agora há pouco. Inclusive, agora há pouco mesmo, a hora que eu tava indo lá.
buscar linda. Eu falei, olha, é verdade. Porque o podcast não é o que a gente vê, que é esses vídeos, essas entrevistas, né? Certo. Isso não é podcast. Eu achava que era isso. Não, podcast. Era entrevista. Quando você busca a palavra, ela existe antes desses programas, sabe? Desses caras que é mais, tipo o Jô Soares, né? Hoje, esses caras, mas de dia. Que é uma entrevista, na verdade. Tem um nome, é talk show isso aí. Isso é talk show, não é podcast. Certo. É que alguém inventou, mas o podcast é um arquivo de áudio para você ouvir no seu tempo. Então, vou dar um exemplo. O programa da Bispa lá entrou 00:15. Ah, mas eu quero ouvir a hora que eu tô voltando, que é o que ele tá falando. Por isso que eu tô falando. Entra no Telegram, que às vezes, é o vídeo e tal. Não, lá você ouve a hora que você quiser. E você só vai baixar se você for ouvir. Você clica nele, desliga a tela, põe o celular no bolso, não precisa ficar aquele negócio. Não tem anúncio. Então, é bom ter visualização. Só por isso agora o pessoal vai lá no Telegram. Não, porque a pessoa tem a visualização no YouTube, ele mas não para, é muito... né? Ele te obriga a querer pagar aquele negócio. Pelo amor de Deus. Por isso que eu, particularmente... Esses dias ainda alguém falou assim, mas você viu lá, não sei o que lá no programa. Eu falei assim, não, eu não vi porque eu escuto áudio. Eu prefiro ouvir porque não tem interrupção, não tem, né? E não é a igreja nem que tem nada de... Como se diz, a igreja não ganha nenhuma ruela daqueles anúncios. O YouTube é compulsório, é meio que assim, eu sou a TV. Vai ter. O YouTube é assim, eu sou a TV. Você quer veicular aqui? É do meu jeito, acabou. É o meu anúncio. E acabou. O meu anúncio, inclusive. Tanto que assim, imagina... O YouTube coloca anúncio de igreja num programa numa igreja, que teoricamente seria uma concorrência, né? E eu falo nem se for uma igreja evangélica, mas às vezes coloca outro tipo de religião, né? Tem até seitas ali que às vezes são colocadas, eu já vi. Então, para você fazer melhor o que ele tá falando agora, que é muito sensato, às vezes você gasta no trânsito aí, 1 hora, o que você tá fazendo? Tá ouvindo rádio? Tá ouvindo programa de futebol? Quem mora aqui ou quem mora em São Paulo, é assim, é só se morar do lado da igreja que não gasta no mínimo 1 hora por dia no trânsito. É 1 hora no mínimo. No mínimo. Mínimo que ele tá falando é ide e volta, é mínimo mesmo. No mínimo. Bota aí 1 hora todos os dias. Quantos livros da Bispa quantos livros da Bíblia você não consegue ouvir? Ouvir, né? Porque os da Bispa ainda não tem audiolivro, mas vai ter. Quantos cultos que você não consegue assistir nesse tempo, né? Que você coloca lá a Bíblia online, você coloca o culto que você não perdeu, ou às vezes aquele que você assistiu, mas é importante você ir lá assistir novamente. Por quê? Porque é bom para você, simplesmente isso. Simplesmente isso. Quando você tá botando ali quando você vai sair de casa e você ora, quando você vai sair de casa e você unge os seus filhos e ora junto com eles, você tá fazendo bem para eles e para você. É aquela história, pessoal, são as ordens simples, a gente dificulta muito a nossa vida. O que a palavra está falando? O que o senhor fala? Relacione-se comigo. Então, por que muitas vezes uma esposa não quer submeter aquele marido? Porque ele não é submetido, ele não é submisso a Jesus. Porque uma mulher ela só vai submeter ao homem, porque você tem que me obedecer. A palavra diz que você tem que ser submissa ao marido. Não. O Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, se esse homem não tem sobre a sua cabeça Jesus, por que essa mulher vai submeter a esse homem? Porque a cabeça dele é carnal ainda, a cabeça dele é mundana ainda, porque se for espiritual, se for parecida com Jesus, é óbvio que ela vai ter segurança. Por que muitas mulheres não submetem aqueles homens, não acreditam no que ele fala? Porque ela não tem segurança. Talvez muitas vezes ele falou e não cumpriu, talvez muitas vezes ele foi confiado coisas nas mãos dele e ele não supriu aquela necessidade. Então a pessoa fica insegura, né? Qual que é a função do homem? É de proteção. Você vê que nas caçadas lá dos leões, nem sempre o leão vai na caçada, mas ele é a segurança, né? Quantas vezes que eu já vi, acho que você já deve ter visto também, de ter ali as leoas caçavam lá o búfalo, a zebra e tal, e começava a juntar hiena ali perto. Ou seja, e elas, por mais que elas estivessem lá às vezes 6, 7, as hienas começavam a molestar elas, começavam a provocar elas, querer atacar. Quando chegava um leão, mas aquele leão, né? Todo mundo saía de perto.
Por quê? Porque o homem é o que simboliza essa segurança. Então, o leão ali, ele não necessariamente ele precisava caçar, mas ele protegia a casa dele, a família dele. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Cada um faz o seu papel, cada um cuida da sua área. A sua esposa vai ser feliz cuidando da parte que é dela e você vai ser feliz cuidando da parte que é sua também. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem aqui, mas parece que está caindo granizo no telhado, né? E a gente não está quase se ouvindo. Então, se você perceber um aumento no áudio, é porque aqui está realmente... A gente declara que essa chuva que está caindo aqui é a bênção. É a bênção. Chuva de bênção na vida de cada um que está ouvindo agora o programa, né? Olha porque aqui, ó, Taqueiroz bem... tá falando isso, ó. É falta de interesse das pessoas, é mais fácil dizer que não tem tempo. Exatamente isso, ó. O James, ele faz exatamente o que é orientado, ó. Faço 2 horas de metrô e de volta, sempre escutando a bispa e os programas do ministério. É interesse, pessoal. Se a gente não tem interesse, é o que eu acabei de dar o exemplo aqui. Às vezes você tem que ir num lugar, você tem que ficar lá num órgão esperando, em vez de você ficar subindo telinha, por que você não lê um capítulo da Bíblia? Ao invés da Bíblia, do celular ser o seu companheiro fiel, por que você não faz um livro ser o seu companheiro, a Bíblia ser o seu companheiro? Se você lê uma página por dia, não um capítulo, uma página por dia, você já leu, você já vai ler vários livros no ano. Que dificilmente um livro tem mais de 300 páginas, né? Ou a Bíblia. Se você ler um capítulo por dia da Bíblia, você vai ler 365 capítulos no mínimo. Então, o que custa? Tem capítulos que são 6, 7, 8 versículos, que você pode ler mais. Então, às vezes a pessoa fala, não consigo, eu não tenho tempo. No trânsito que você está aí, ouvindo algum programa que não está te acrescentando em nada, ouvindo rádio de música ou rádio de trânsito, você poderia estar ouvindo aí o culto, ou seja, quem quer faz. Quem quer faz. E às vezes não tem feito o mínimo. Né? A bispa falou esses dias, tem pessoas que é igual Israel na Bíblia. Havia momentos onde Israel parava de buscar a Deus, parava de ter tempo para Deus, não respeitava mais o sábado, não respeitava aquele ano onde não deveria plantar naquela terra para que ela pudesse descansar, mas estava lá sacrificando os filhos a Moloque. Então, as pessoas muitas vezes hoje em dia fazem exatamente assim. Ela está corrido, ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a família. Ela está o quê? Está sacrificando seus filhos. Os filhos estão sozinhos, estão carentes emocionalmente, estão sendo influenciados por uma série de coisas, estão matando a fé dessas crianças, estão matando o futuro dessas crianças. Por quê? Porque aquele que deveria proteger não está protegendo. Aquele que deveria cuidar, ensinar, passar os valores, como está lá na palavra, né, se eu não me engano, em Deuteronômio 6, de falar, ó, fale no caminho, fale quando for deitar, fale quando estiver na mesa. O tempo todo aquele pai está ensinando. Né? É o que a gente fala aqui da bispa, né, Anderson? A bispa, o tempo todo que ela está com a gente, ela está sempre ensinando alguma coisa. Ela está sempre nos mostrando alguma coisa. Ela está sempre abrindo os nossos olhos para alguma coisa. E é assim que a gente tem que ser. Tem gente que senta à mesa para ficar assistindo TV. Com todo mundo lá, não se relaciona, ou cada um está no celular, ou pior, cada um come num horário diferente, num cômodo diferente. Um come na sala, outro na cozinha, outro no quarto, um mais cedo, outro mais tarde. Isso está super errado. O diabo está tendo portas abertas aí, ó, e a pessoa se engana. Não, eu estou na igreja, eu fui no culto. Não, você não está fazendo nada. Você está só se enganando. Porque o diabo adora ver as pessoas na igreja e saindo do mesmo jeito. É exatamente isso. É igual os fariseus. Os fariseus ficavam doidos com Jesus, porque Jesus confrontava eles. Jesus falava, ó, façam o que eles te ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles sabiam dizer qual era o certo, mas eles não sabiam aplicar na vida deles. Eles não tinham misericórdia, eles não ajudavam as pessoas, eles não agiam em amor. Eles eram aquele grupinho fechado, aquela seita. Não, ninguém entra, nós somos os melhores, nós somos os escolhidos por Deus, nós vamos para o céu. E não é nada disso.
Nós estamos aqui para servir, nós precisamos aqui colocar ordem na nossa vida, que é uma frase que nós falamos, ó, sem ordem na mente, sem ordem na vida. Se a gente não organiza, como a bispa falou, se você não consegue organizar 24 horas, como é que você vai organizar 24 anos? Se você não consegue administrar um dia da sua vida, como é que você vai fazer igual os guerreiros de Gideão, olhando lá para frente, olhando para o horizonte? E você atrai, né, o que você é. Se você quer honra, dê honra. Honra o que está nas suas mãos. Você quer que as suas coisas cresçam. Considera, valida, valoriza o que você já tem. Não distrata, não despreze o que você já tem. Ele estava falando, né, dessa questão aí que querer não foi isso que ele disse com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer, querer não é poder. Que às vezes você quer, mas não, que foi o do Gideão, né? Gideão, quando ele falou, o que foi feito tal, né? O Senhor, boa. Então, com a força que você tem, então vai fazer alguma coisa agora. Você tá com força para reclamar. Ó, você sabe do passado, você sabe apontar que foi feito. Então, eu tô aqui. Eu tô te enviando agora. Então, vai com a força que você tem. Parece até uma brincadeira, né? A gente falando assim, vai então agora você com a força que você tem. Não, mas não era brincadeira não, é assim, é isso aí mesmo. Uhum. Você pode tá ser feito de novo. Aí, tão indignado, né? O que foi feito das coisas que eu escuto do meu pai, do meu avô e tal? É isso aí que eu tô esperando, muito bom. Agora vai você com a força que você tem, libertar Israel. E o Senhor, eu que tô te falando, vai lá. E ele foi. Quando ele recebeu aquilo e ele viu que não era uma brincadeira, né? Porque ele provou Deus, como Deus manda ser provado, né? Provai-me nisso. Veja que do jeito que ele provou Deus é como Deus fala. Me prova obedecendo. Me prova chamando a minha atenção para você. Como? Ó, Senhor, eu tô fazendo algo para me aproximar do Senhor. Que foi o que o Gideão fez, né? Peraí que eu vou buscar algo lá que eu acho que é o melhor que eu posso dar. Uhum. Não é isso? Ele foi lá e pegou um cabrito ali, lá, né? Fez panela, um caldo do jeito que eu acho que ele gostaria de comer, né? Sabe? Ó, eu tô ali, vou fazer um caldo. Pegou uma farinha, pegou um efa de farinha ali, né? Pegou um cabrito, fez toda uma preparação. Senhor, ó, só não põe no chão, né? Comigo as coisas não tá no mesmo nível. Não é no teu nível, o nível sempre acima, o nível de altar. Porque foi feito ali acima. Então o Senhor recebeu, o fogo foi lá, consumiu com tudo. Ali ele falou, opa, o negócio aqui não é natural. Mas o Senhor falou, não, rapaz, você tá achando que esse é o teu limite? Eu vou mostrar para você como que você pode muito mais. Tem um boi lá no fundo da casa do teu pai escondido, né? Um boi de 7 anos, esse tempo que vocês estão vivendo tudo isso. Ou seja, ó, tá vendo que vocês colocam força onde vocês querem colocar? Vocês dão um jeito onde vocês querem dar? Você vai pegar aquele boi que é para mostrar. Agora você não vai ficar com nada mais. Nada mais você vai deixar ali, sabe? Como um plano B. Se não der certo, isso aqui agora eu vou me apegar. Nós vamos comer, temos mantimento, temos sustento, temos ali uma reserva. Não. Você vai depender de mim. Pode pegar. Você vai derrubar o poste de Baal, o poste de Azerá. Né? Você vai derrubar o altar de Baal, que você vai mexer em cada área aí, ó, da sua família, do seu bairro, da sua cidade. Todo mundo vai ver que agora não tem mais. Não tinha muito, outra né? Foi alternativa. pegar o segundo boi lá. E vai mexer com todo mundo, que foi o que aconteceu. O povo depois, no outro dia, quando levantou, aí você vai falar assim, mas ele não fez de dia. Porque ele também não é burro. Falou, peraí, eu não preciso fazer isso de uma maneira que eu vou ser impedido de fazer durante. Aqui, né? Ele era minoria. Se ele começa a derrubar o poste do Baal ali, todo mundo se voltaria contra ele na hora. O altar de Baal na hora. O poste de Azerá, peraí, esse cara aí ele tá louco. Peraí, eu vou fazer de um jeito que dá pra eu fazer. Você vê que as pessoas defendem, é igual hoje em dia, né, Anderson? As pessoas defendem cada imbecilidade, né, que não está funcionando. Você vê que eles estavam lá subjugados, se chamavam povo de Deus, mas na hora de buscava para baixo, para zerar. E estava naquela miséria, naquela derrota, naquela humilhação. Mas é verdade, se o Gideão tivesse feito a luz do dia, eles tinham matado ele. Agora, vamos lá. Ontem eu recebi uma notícia, deve estar, eu acho que essa semana isso aí vai estourar, né? É porque a gente recebe aqui, eu não sei como que o negócio já está aí no Brasil, né? Eu nem sei se a notícia era de ontem ou se já tem um tempo. Talvez eu vou falar, o pessoal já sabe. O quê?
Você ficou sabendo da mãe de santo lá, da Paraíba? Não. Da causa na justiça? Não. O que aconteceu? Vamos orar por esse juiz aí. Ah. A mulher entrou, ela pediu um Uber, e o Uber dava no local de um... Eu acho que era o terreiro mesmo, né? Ali o... Eu tô falando terreiro ali, mas como é que fala ali o lugar que faz os trabalhos lá? O terreiro, né? É que tem outro nome, mas enfim, quem tá ouvindo tá entendendo. Nosso público tá ali, é um público mais, né, tá dentro do ambiente, sabe? E a mulher mandou pro Uber, pro motorista do Uber, a referência, ó, quando você vier aqui é o centro tal, o centro espírita ali e tal. Ó, é o centro tal, tá? É que você vai me pegar tal. O motorista, quando leu a mensagem... Não, ele fez assim, ó. Ele falou assim, tô fora, sangue de Cristo tem poder. Manda outro, tô cancelando aqui, ó. E por isso processou o cara? A mulher pegou, ela afirma que ela estava indo para uma consulta, e quando ela recebeu aquilo, ela recebeu como uma intolerância religiosa. Não, calma, escuta, né? Aí o cara pegou, ele tá no direito dele, não quero fazer a corrida, E aí, enfim, ela entrou com processo na justiça por intolerância religiosa e tal. Tem tempo, hein? Pediu uma indenização, se eu não estiver enganado, não lembro se foi 50 mil, algo próximo disso. Tô falando que eu lembro. Se tiver impreciso, depois, quem sabe, vai saber as notícias. Escuta essa. O juiz pegou, analisou o caso e falou que ela que foi intolerante religiosamente inverteu a ação pro lado do cara. Boa, hein? Tipo uma ação que a gente recebeu, lembra? Na Bahia ainda? Não, na Paraíba. Na Paraíba. Aí, e a mulher tá revoltada. A ação que a gente teve também, que o juiz se voltou contra o reclamante que tava falando que tava errado. Não, mas agora já moveram órgãos... o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já estão passando para... Você vai saber melhor que eu, que você está na área. Estão falando que o juiz errou, que é para ser... Aí eu não sei como é que é depois, bagunça, né? Pedindo para ele ser... Afastado, revisto, porque ele não observou, ele não julgou baseado nas instruções de intolerância, do menos indefeso e tal. Nada a ver. E agora estão pedindo um afastamento para o juiz ser... A decisão do juiz é extremamente dele. Imparcial. Ele documentou tudo lá. Ó. Se a pessoa não gostou, ela recorre. Você não tem que ir no juiz. É aí que tá o país que a gente está vivendo. Não, hoje. mas aí que tá. Aí tem vários o órgãos certo já virando errado, o errado se movendo... Certo. Porque tá errado, foi injusto com ela. Será que se fosse o contrário? Jamais, nem essa, será que se fosse o contrário, a gente estaria vendo isso do jeito que tá? Então, assim, que Deus mantenha esse juiz lá no cargo dele, Deus imparcial. Esse homem aí que foi corajoso, assim, hein? E assim, outra e às coisa... vezes é aquele cara que simplesmente ele viu o que é certo, né? Em que ele não, mas escuta, ele defende um lado a sabe qual foi a postura da Uber quando a mulher reclamou? Baniu o motorista. Nossa. O motorista nem... A Uber não quis nem saber, tá banido já. Entendeu? O juiz não tem que indenizar. Ela não, pelo contrário, a intolerante religiosa foi ela. Mas aí é a inversão, é como as coisas são. Que loucura. Né? É do jeito que a coisa anda aqui. Se o cara simplesmente tivesse cancelado, né? Você viu? Não, mas ele cancelou. Não, então. Mas ele falou. Você vê, o problema é falar, mas tá certo, ora. A palavra diz que a gente seria perseguido. E exatamente, ele não teve vergonha de expor o que ele acreditava. Tá certinho. A mensagem dele lá. Que Deus fortaleça e sangue abençoe de Cristo tem, ele fala assim, sangue de Cristo tem poder. Que Deus abençoe ele com uma porta 1000 vezes melhor do que o Uber. Né? Porque se ele tava ali fazendo isso, provavelmente ele está numa situação mais difícil, que Deus prepare uma porta para ele, para que ele não fique na mão de uma situação dessa. Exatamente. Ele não teve vergonha de Cristo. Quem se envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar da pessoa. Os covardes serão os primeiros a irem para o inferno. Então, ó, esse rapaz aí, ó, ele foi bem corajoso. O sangue de Cristo tem poder. Ele podia só ter cancelado, mas ele foi mais além, né? Ele mostrou naquilo que ele acreditava. E foi isso que o juiz se baseou. O juiz falou que ela estava sendo intolerante
Porque uma vez que a pessoa tem a fé dela, diz pra ela que algo não é bom, eu tive o cuidado de ler tudo isso, o juiz colocou. Ele, uma vez que aquilo não bate com a fé dele, ele tem um direito dele de não quero fazer parte disso, não quero compactuar com isso. Inclusive, ele disse que dentro da plataforma, o motorista tem esse direito. E que ela que estava sendo intolerante por não aceitar a fé dele. Porque ele manifestou a fé dele. Infelizmente, né? Mas esse rapaz aí, vamos descobrir quem é ele. E eu creio que tem coisa que às vezes o pessoal se move, né? Se um grupo de pessoas, cada um fizer um pix de R$1 pra esse cara, quem admirou a atitude dele, daqui a pouco esse cara aí tá... Sim. Ele compra uma frota de carro aí pra abençoar outros que tenham também a fé dele, né? Mas mas a hora que eu vi que... Aí o problema não foi esse. Eu vi o pessoal não aceitando... E você vê órgãos e tal, não, porque tá errado, tá injusto. Não, é isso aí, ó. Tudo, esses lugares hoje em dia tá tudo dominado. Não é, eles querem fazer parecer que é a cabeça dominante do país. Não é verdade. Quer calar, né? Não, quer calar. É uma minoria. Eles queriam que você falou que o rapaz só falasse assim, estou cancelando porque não vou chegar a tempo. Que o cara mentisse, seria mais bonito. Não, eu não compactuo, não vou nesse lugar. Fuja da aparência do mal, né? Mas assim, bem-aventurados sois vós, né? Quando, dizendo todo mal, vos perseguirem por causa do reino, né? Então, assim, que esse rapaz, esqueci o nome dele lá, que tava na mensagem, tava escrito o nome do motorista lá, eu esqueci agora. Que bem-aventurado seja esse cara e que ele seja uma inspiração para outros. Sim, uma inspiração de coragem, né? Às vezes ele nem pensou na consequência. Às vezes, sabe, quando você dá uma resposta, você dá uma resposta meio que no automático, que isso? Tá amarrado, sangue de Jesus, entendeu? E ele botou pra fora escrevendo aquilo, né? Sim. Ele não só ouviu a mensagem e falou, o sangue de Jesus tem poder, não. Olha lá, aconteceu em março de 2024 e foi julgado agora em setembro. De 2025. Né? Olha só o tempo, o dinheiro, a disposição que aquela criatura teve para ir lá, pagar um advogado, às vezes nem tá podendo tudo isso, mas mente lá que pede justiça gratuita. Deve ter conseguido alguém, né, para apoiar isso. E ainda para encher a paciência dos outros. Olha, isso é igual bar, eu já trabalhei em bar. É assim, lembra disso. Para tudo na sua vida é assim. Eu lembro que às vezes era 5 para 5. Eu estava levantando aquelas portas de correr, tipo essa aqui, ó, tá vendo? Do bar. E já tinha algum assim, rolo, né? Bêbado. Algum bêbado. Já tava lá na fila. Para entrar, principalmente na época do frio, para tomar o seu conhaque com gengibre, dizendo que precisava saúde, esquentar, né? Para poder trabalhar no dia frio. E assim, ó, eu nunca vi. É bom para saúde. Eu nunca vi aparecer alguém assim no balcão. Gengibre. Claro. Conhaque com gengibre, O gengibre é bom pra saúde. Ah, sim. Eu nunca vi aparecendo alguém no balcão quando tinha uma criança, quando tinha um rapaz, por exemplo, buscando comprar leite para a família, pão para a família, arroz para a família, que no lugar era uma mercearia também, vendia isso também. Mas assim, às vezes tinha um cara encostado no balcão que já tinha perdido o fiado, sabe? Já tinha perdido credibilidade que ele ia comprar e pagar depois. Já estava no segundo mês sem pagar. E o cara encostava no balcão. Eu vi essa cena e eu aprendia com ela. Sempre aparecia um enviado do cão que pra falava pagar, assim, né? Ó... Pra pagar pra ele. Quer tomar uma dose aí? Do demônio. E o cara, não, mas tô sem dinheiro. A pessoa falava assim, ó... Vê o que ele quer aí, ó. Eu pago. Isso é do capeta. Aí né? a gente no balcão assim, ó... Vai pagar mesmo? Sim. Então pode pedir, fulano. O que você quer? Ó, tá falando que quer um conhaque com gengibre, quer uma, sei lá, uma cachaça, quer alguma coisa e tal. Pagava. Por isso você pode ver o cara bêbado, ele pode não ter dinheiro, ele vai sair de lá na sarjeta. Pra ir num bar, pra pagar uma droga, alguma coisa assim, sempre tem um amigo. É igual esse processo que você tá falando, às vezes a pessoa nem tem, mas aparece uma associação, aparece alguém que vai pagar, entendeu? Não, vamos até o último. Igual agora, a mulher recebeu a sentença, desculpa, mas não, vamos até a última, não aceito, não, porque eu tô certa. Peraí, o cara tava trabalhando e só manifestou o direito dele, né? Uma desocupada que quer encher a paciência. É exatamente isso. Essa turma, pessoal, por isso que a gente tem que ter muita convicção, que é o que a gente falou, né? Nós somos Pedro, nós somos Rocha. A gente precisa ter muita convicção, porque senão
esse monte de barulhentos aí, desocupados, porque a ocupação deles é encher a paciência dos outros, né? Eles são amargurados e a função na vida deles, o propósito da vida deles, enquanto a nossa é deixar uma boa marca, é servir, é ajudar as pessoas, é encher a paciência, atrapalhar, pesar. Por isso que são tudo amargurados, feios, medicados, deprimidos. Por quê? Porque há legiões de demônios na vida daquelas pessoas, porque o tanto que elas tentam pesar a vida dos outros é o tanto que elas são pesadas também. Você vê que elas não têm tolerância para nada, fala de amor, mas são assim um estupim curtinho, porque são tudo desequilibrados, são tudo medicados. Por quê? São cheios de demônios. Porque até aquele que seria o ímpio, né? Mas que quer cuidar da vida dele, quer fazer bem o trabalho dele, você vê que ele tem uma leveza. Ele tem lá os problemas, porque ele não tem estrutura espiritual, mas ele não tem carga de maldição na vida dele. Porque tem um monte de ímpio, né? Antes que a gente ímpio, né? É até uma arrogância falar isso, mas... É uma o que a pessoa bispa chama de ímpio vestido de justo. Que é mais prudente que os da luz. Né? Que aquela pessoa que muitas vezes dá um banho, né? Em muita pessoa que diz que é crente. Né? Banho que é íntegra, de caráter, de honestidade, palavra, de valores. Sensatez. Né? Exatamente. E muitas vezes aí os que deveriam ser os crentes têm vergonha, mente, dão um testemunho errado lá ruim naquela empresa. Em casa, principalmente, os vizinhos ficam ouvindo a bagunça, a gritaria, a bateção de porta. E aí no domingo sai todo mundo arrumadinho, bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço, com os criancinhas com o cabelinho penteado, assim, então indo para a igreja. Às vezes até do terninho. Né? Até de terninho. E o problema não é nem o vizinho, o problema é o filho que está vendo aquela incoerência, né? Na igreja todo mundo é santinho, sorridente e de paz. Aí volta para casa brigando, o homem com a mulher com o homem, e aquela gritaria, cada um num canto, e fecha a cara. E, pelo amor de Deus, não faça isso. A gente foi chamado para ser rocha, para ser uma estrutura, né? Para não ceder mais às emoções. Então, em nome de Jesus, a gente precisa fazer a diferença, pessoal. Né? Todo dia é dia de deixar uma marca na vida das pessoas. E lá na frente, como aquela sementinha... E a pessoa, querendo ou não, ela deixa. Todo dia ela deixa uma marca na vida das pessoas. Ainda que seja uma marca na vida das mesmas pessoas. Sim. E ainda que seja a mesma marca na vida das mesmas pessoas. Mas marca você está deixando. Sim. Isso aí, ele só narrou. Ele não está dizendo para você fazer, você já está deixando uma marca. Uhum. O bom é o seguinte, você está vivo, né? Você tem tempo ainda, você pode até ter 80 anos aí, igual tinha o Abraão, 75. Você pode falar, não, peraí, já deixei muito a mesma marca, já deixei tal marca na vida. Minha mulher, meu filho, minha filha, meu subordinado, meu liderado, meu patrão, meu vizinho, igual ele está falando. Que marca você deixou para os teus vizinhos? Que marca você deixou para os teus vizinhos? Talvez isso é uma coisa que você nunca tinha pensado. E às vezes que você entrou numa campanha, por exemplo, evangelística, você até ficou ofendido. Que na igreja falou, chama lá seu vizinho, ó, eu vou te dar um panfleto, eu vou te dar um jornal, hoje você vai lá, você nunca chamou teu vizinho, vai lá na casa do teu vizinho, você vai dar um jornal para ele, vai lá, você vai mandar um zap para ele, você vai colocar no grupo do bairro, do condomínio, ó, que você vai convidar as pessoas, e aí você fala, ó, teve gente que falou que nem era para colocar. Por que será? Talvez a questão não é nem com a religião, com a fé, mas é com o mau testemunho, que é o testemunho que você está dando, é a marca que você está deixando. O que ele deixou o que ele falou da marca, você já deixa uma. Vai continuar deixando a mesma? Ela é boa? Então mantenha. Que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você está deixando uma boa marca? Não desista não. É o que a gente começou o programa falando. Você está plantando coisas hoje para colher lá na frente. Mas você que pensou agora, peraí, eu estou deixando uma marca ruim, eu estou traumatizando, eu estou escandalizando, eu estou deteriorando, eu estou azedando corações, né? Eu estou irando os meus filhos, como a Bíblia diz, tem gente que está irando os filhos, sabe? Porque não dá um padrão para os filhos, depois exige o padrão que não deu. Tem gente que os liderados nunca sabem o que fazer, porque a pessoa só corrige, só cobra, mas ela não ensina o que tem que fazer. Não mostra, então, assim, qual marca você está deixando? Você já está deixando. É boa? Pode continuar. Martela mais. Assim, mas persevera. Agora, você precisa ter a humildade de estar ouvindo isso e pensar, peraí, a marca que eu estou deixando não é boa. Apesar de eu estar na igreja, de eu estar ouvindo a palavra, de eu conhecer... É aquela frase de Jesus, né, Anderson? Meu Pai é glorificado como vocês dão muito fruto.
Então, se a gente está dando bons frutos, uma boa árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Então, às vezes, a pessoa está dando um péssimo fruto. Então, ao invés de glorificar a Deus, ela está envergonhando o nome de Deus. Como lá disse Paulo, os pagãos, ou seja, ó, o ímpio está blasfemando o nome de Cristo por causa de vocês. Paulo fala isso, né? Por quê? Porque muitas pessoas, é o que o Anderson acabou de falar, ao invés de fazer Jesus ficar mais famoso e atraente para aquela pessoa, desejável, ela né? está rejeitando, repelindo aquilo lá. Misericórdia. Todo crente assim, eu não quero ir para a igreja desse doido não, ó. Fica aí gritando com a esposa, a mulher gritando com ele, quebrando copo, batendo porta, criança chorando. Olha o escândalo, agora vem aqui me chamar. Misericórdia, eu não quero isso para minha família não. É, as crianças lá, como é que são, como é que fazem, né? A gente vê criança, por exemplo, uma coisa que você não pode aceitar, uma coisa que não se pode aceitar. Quando a gente vê isso aqui, em qualquer nível, a gente corrige na hora. É alguém falando palavras torpes, principalmente criança. Porque parece que é comum, é padrão, mas não é. Infelizmente ele tá ouvindo o pai falar, né, Anderson? Ele não sai do nada, né? Ele tá tendo alguma influência mais forte e vai prevalecer. Né? Ou o pai tá sendo omisso. Porque o pai às vezes pode até não falar palavrão, a mãe não falar palavrão, mas na escola a criança ouviu um palavrão, ela chega em casa e fala e o pai não corrige. Tá vendo, né? É o que a gente falou, né? Tá negligenciando. O pai veio e fala assim, tempo, ó... tá corrido, mas, né, não quer corrigir. Fala. Ó o derrotado sem a guerra. É. Porque ele pensa assim, como é que eu vou corrigir? Ele vai continuar ouvindo palavrão, mas ele sabe que quando ele ouvir aquilo não pode ser repetido. Tem muita coisa que a gente ouve na vida, que a gente não tem controle do que vai ouvir. Pelo menos a primeira vez, não. Sim. Não tem controle. Olha, fazia muitos anos. Esses dias eu atendi uma pessoa por telefone, a pessoa teve uma situação com o marido e tal, e a pessoa falou assim, né, olha... Né, a pessoa estava numa situação, até entendi que estava assim num aperto, numa aflição, ela nem pensou para fazer, né? E, enfim, atendendo tal, não dava para, no momento ali, estar pessoalmente. A pessoa, depois de ela ter falado algo comigo, ela falou assim, ela mandou, olha aí, né? Olha aí o que ele estava vendo, tal, né? Olha aí, eu peguei isso aqui, mandou, e ela mandou para mim. Os sites que tá. Hora que, assim, eu cliquei assim na mensagem, a pessoa abriu aquela sua na hora, sabe quando dá aquela coisa? Nossa, e não era nem o negócio, era vídeo, mas só tava aquela, sabe aquela primeira foto assim, que é uma, como é que chama aquele negócio lá, Jonas, que fica na frente dos vídeos? Thumb. Isso aí. Apareceu aquela, eu na hora falei assim, ó, por favor. Eu falei na hora assim pra ela, falei, você mandou mensagem pra mim? Ela mandou, tipo assim, umas 3 fotos e umas 5 mensagens de texto embaixo. Tem uma pré-visualização, mas a mensagem que para mim apareceu na minha tela era o texto, as últimas. Sei. Sabe, tipo, a pessoa te manda 10 mensagens, vai subindo, aí aparece o texto embaixo, eu não vi que era. A hora que eu cliquei, mas só de abrir eu já cliquei assim, ó, apaguei, falei, não manda mais isso para mim, não. Não, mas ela falou, eu mandei só pro senhor ver o tipo de coisa. Falei, não, mas não precisa mandar. Eu falei, não precisa mandar, que tem coisa que para sair da tua mente. Eu falei assim, de verdade, eu não consigo pensar como tem gente que fica vendo. Porque tem coisa que só de você bater o olho ali, ó, sabe, para sair aquela desgraça da tua mente. Eu falei, não precisa mandar, não. Ela, não, mas eu mandei só... Ela falou assim, não, porque ele vai dizer que não, ele vai dizer que não fez, ele vai dizer assim, ó, o senhor vê que eu não tô inventando, né? Porque foi algo que ela nunca tinha falado, que tinha acontecido, tal, um negócio já de tempo. E aí eu falei, não precisava. Eu falei, eu acredito. Eu falei, isso aí é ruim até você ter no seu celular. É ruim até você ter. Eu falei, apaga isso aí agora. Falei, porque assim, já basta ele ter tocado nessa desgraça. É igual o Akan. O Akan tocou, a família toda dele. Né? Israel já, 36 pessoas lá morreram. A gente não precisa repetir, ainda que por qualquer motivo. Então tem coisa que a gente ouve alguém falando... que pior do que a pessoa que fez é a gente repetir aquilo. Ah, não, mas eu falei só... Não tem só. Basta a pessoa que errou na tua frente. Seja, ó, por favor, comigo não. Não repita isso. Não fale assim. Não faça isso. Não traga isso pra dentro. Tem coisa que a gente ouve falar que tem gente que fez. Quantas vezes que a gente falou tem gente que tal...
teve muita coisa que a gente já tirou da casa de pessoas, nem pra igreja levou. Sim. Fez um trabalho ali já e já desfez aquilo ali, ó, já, entendeu? Desfez, Não vou nem levar isso aí, não. Ninguém mais tem que lidar com isso aqui além de mim. E já a autoridade que eu usei, a oração que eu fiz já é o suficiente. Já botava fogo onde tinha que botar. Tem coisa que você não leva pra tua mente. Você não precisa ver 2 vezes, ouvir 2 vezes, porque quando você fala algo, você tá ouvindo também. Então corta o mal na raiz. Se você viu a raiz ali, ó, corta a raiz para que aquilo não cresça, não produza nenhum ramo. Isso. E a pergunta que a gente fez, né? Realmente, a gente pode dizer, sem prestar atenção, como Pedro mesmo, na cegueira, Deus realmente é a minha prioridade? Aí a gente vai fazendo as perguntas, né? Que é o que a gente já falou. Qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Quanto você dedica para Deus no seu dia? Qual é o seu companheiro de todas as horas? É o seu lar, a sua Bíblia, né? Você tem crescido em Deus todos os dias? Então, realmente, Deus é a nossa prioridade, né? Você aí, ó, talvez acorde aí 4:30 da manhã, 5 da manhã para o trabalho. Hoje a gente teve a oração de Jabes. Você participou? Ou não? Precisava descansar mais um pouco? Aí a gente vai respondendo. Você já leu o seu capítulo de hoje da palavra? Leu uma página de um dos livros da bispa? Já abençoou o seu filho? Consagrou o seu alimento? Consagrou lá os seus filhos indo para a escola? Senhor, leva meus filhos, guarda eles, abençoa a minha esposa lá no trabalho, me leve e me traga em paz e em segurança, né? Ou seja, todo o tempo, o que o Senhor instruiu Josué? Medita dia e noite e não deixa de falar as palavras do livro da lei, né? Então, assim, quando vem uma situação, igual o exemplo que ele deu, quando teve uma situação, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, não quero isso não. Ou seja, ó, saiu o que estava dentro. Olha o temor, quando ele abriu a foto lá, opa, já vou virar o rosto aqui, ó. Que escolha porque perfeita, tá dentro. Ó, deixou de ganhar. Então, quantas pessoas que trocam por causa do dinheiro. E ali, quando você cancela uma corrida, você tem uma... Quem faz Uber aqui me confirma isso, mas eu ouvi falar em uma época... Eu não sei se o motorista, mas quem estiver chegando perto e o cara que chamou cancelar, ele perde uma porcentagem pelo deslocamento do cara. Mas o motorista, eu acho também que ele perde alguma coisa se ele cancela. Ele pode cancelar, mas acho que depois de um número, meio que assim, a pessoa também te esperou e você cancela, não é 0, 0, 0, nada, certo, né? Mas assim, ele ia ganhar dinheiro. É uma corrida que ele ia ganhar, né? Então, assim, a hora que ele viu, não quero, esse dinheiro você vai entrar lá comigo. Ele falou, eu não quero nem passar na frente. Certo. Né? Foi mais ou menos isso, né? Ó, eu não sabia o que era. Agora que eu sei, não quero mais. Não vou fazer parte disso. E tá certo. Aí alguns falaram, mas ele não tinha que ter força, tal. Não. Ele não tem que tentar Deus. Eu não vou pegar ali, eu não quero, não é pra mim. Minha fé me diz, fuja da aparência do mal. Sim. Olha, é igual a gente lá na Taquari. A gente nunca foi no centro que tinha ali o centro que tinha de Macumba, que tinha ali virando a esquina ali na rua. Esqueci até o nome da rua ali agora. Como é que chama aquela rua ali mesmo? Não lembro. Esqueci o nome. Que ali não é Taquari, é aquela rua que corta, né? Eu esqueci o nome agora. Alguém da Taquari me coloca o nome da rua aí, gente. Polícia, quem mora na Moca. Isso. A Rua da Polícia. É a Rua da Polícia. Agora esqueci o nome. A gente nunca foi lá. Nunca foi lá. Não era nosso. A gente rodeava... Sapucaia, obrigada. Rua Sapucaia. A gente nunca foi ali naquela casa da Rua Sapucaia. Nunca foi. Ali a gente ungiu o quarteirão, rodeava, mas quando passava ali não ficava ali. Né? Opa, não. Aqui é deles, eles não podem ter influência no nosso território, mas o dia que eles foram lá na porta da igreja, na porta de pedestre da igreja, para fazer uma amarração, opa, aí agora você pisou em terra santa e você não tirou a sandália, você não respeitou o território consagrado. Então agora você vai ter uma retaliação e não vai ser pequena. Foi violenta para eles. Violenta. Porque fechou, sumiu, né? Fechou, saíram, mudaram já, entendeu? E tem outros ali na região. Ali para eles... Mas os outros ali respeitam. Ali para eles o clima ficou muito pesado. Exatamente, literalmente ficou pesado. Para eles ficou pesado. Obrigado, a senhora respondeu agora também, já tinham falado. Obrigado, dona Elvira ali. Então,
desse jeito. Porque a gente não vai no território do inimigo. É igual o Senhor falou para Josué. Tem uma demarcação na tua terra. Pisa na tua terra. A gente falou ainda na semana passada de Jefté, né? Quando ele contou a história, ó. A gente não podia passar na terra dos Edomitas? Não passamos. Né? Não podia passar na terra dos Moabitas? Não passamos. O que é nosso é nosso. O que não é nosso é dos outros. Mas você vê integridade, né? Você vê como que o povo de Deus tem que ser íntegro. O que é água, né? É um rio. Aquela água nunca ia parar de... Quem é dono da água? Então, ninguém ia parar de... Não ia parar de jorrar aquela natural, água. E ele falou, se a gente beber água, a gente paga ainda. Pela água. Olha aí. Olha que integridade, o cara ainda quis criar caso lá com eles. Criou e se deu mal, né? É. E tá aí um exemplo. Se chegar na senhora lá, né, que fez a ação, era bom alguém lembrar ela da história lá do próprio rei Amonita que o Jefté avisou, ó, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, a gente tá aqui na nossa. A gente só tá cumprindo o que a gente acredita. Ele entrou em batalha e levou... O povo, infelizmente, né, Anderson? Muitos não acreditam, tá com a vida amarrada, a vida infeliz, a vida derrotada, mas ela não enxerga que tem nada a ver com ela, o problema é o outro, né? É uma loucura mesmo, mas é o que a palavra diz, né? O Deus desse século cegou o entendimento, mas cegou muitas vezes o entendimento daqueles que deveriam ter visão, né? Do ímpio fazer suas impiedades é de se esperar, mas o problema é se nós, o povo de Deus, não tem ocupado o seu lugar de povo de Deus. Então, é isso que nós falamos hoje, meus queridos. São as ordens simples, são aquelas pequenas atitudes, né, que é o exemplo da semente, né? Você planta uma semente, você vai comer do fruto dessa árvore. Eu, né, plantei algumas árvores aí durante a minha vida, plantei algumas em Rio Preto, algumas no rancho, né? E várias delas já estão bem mais altas do que eu, mas um dia eu precisei plantar. Então, para você comer o fruto daquela árvore, você precisa esperar. Mas um dia alguém precisou plantar aquela semente, né? Então, se você nunca planta coisa boa, você nunca vai colher coisa boa. Então, vamos acreditar no poder do dia a dia, no poder dos processos. Então vamos fazer aquilo que cabe a nós, de nos posicionar, de ter integridade, de buscar a Deus com força, né? Não com palavras, mas a fé sem obras ela é morta. Então, com obras, né? Mostrar a nossa fé com obras, perdoando, ajudando, meditando na coisa certa, falando a coisa certa. Então, nós mostramos o que está dentro de nós no dia a dia, né? Nós estamos escrevendo no coração das pessoas aquilo que está dentro de nós. Então, que esteja saindo realmente aí a imagem do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E nós estamos aqui finalizando mais um programa, graças a Deus. Daqui a pouco é a reunião do Melhor da Terra. Se você, pessoal, perdeu alguma coisa, amanhã será postado este programa no mesmo horário. Eu peço que você esteja inscrito nos canais do Ministério Mudança de Vida, no meu, no da Bispa, do Ministério Mudança de Vida, em todos os trabalhos. Você daqui a pouco vai ter a transmissão de mais um culto, a reunião dos Eliaquins. Então vamos nos encher da coisa certa e mudar os nossos hábitos, em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Deus abençoe muito. Grande culto para todos e uma boa noite. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.